Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje eu vou atualizar vocês aqui sobre o que está acontecendo no projeto, quais foram as funcionalidades que eu implementei. Eu vou passar aqui pelo que foi feito e depois a gente vai em mais detalhes vendo a implementação de cada um, repassando por tudo, né? Para mim manter vocês atualizados do que está acontecendo, visto que nos últimos dias não teve live, né? Então vamos lá, eu estou aqui com o projeto aberto, o projeto está rodando. E as alterações que eu fiz, né, as principais coisas que eu alterei foi basicamente de funcionalidade, né? Eu adicionei um link para a linkagem, de fato, do WhatsApp. Então, aqui na minha tela de configurações, né, eu tenho aqui essa aba conexão com o WhatsApp e aqui eu consigo gerar o QR Code, né, para fazer a conexão e consigo também, quando já estou conectado, desconectar, né? Então, foi feita essa funcionalidade. Outra funcionalidade também foi aqui em conversas, quando a gente tem uma conversa que ela está em andamento, ou quando ela foi atribuída diretamente a algum funcionário, eu tenho aqui a opção de finalizar essa conversa. Então, basicamente, né, como a gente estruturou o chat para ele funcionar em sessões, né, cada chat ali tem uma sessão, cada sessão tem o seu status. Então, eu consigo finalizar uma conversa e aí se esse usuário, se esse cliente me manda mensagem de novo, ele vai abrir uma nova sessão, que vai ser como se fosse uma conversa nova, tá? Outra coisa que eu fiz foi em produtos. Produtos já tinha essa tela aqui, mas não estava funcionando direito. Basicamente é um CRUD, né? Que basicamente esses produtos eles serão usados como contexto para a IA, né? A IA ela vai conseguir enxergar esses produtos e usar na conversa ali com o cliente, no caso, para vender, se o usuário está procurando informação de um produto, o preço, né? Isso aí tudo vai ser usado como contexto para IA, tá? Então eu tenho aqui a listagem de produtos. Essa implementação ficou até interessante. Essa tabela ela tá como server-side, né? Então server component, né? Então ficou interessante a implementação disso. Eu tenho aqui o formulário para criar um novo produto. E esse formulário está tudo bem simples por enquanto, né? E eu tenho também edição, né? Consigo editar e excluir, na verdade. Então aqui eu consigo atualizar e excluir, né? Atualizar também é o mesmo formulário, tá? E isso foi produto. Outra coisa que eu fiz também, outra rotina que eu implementei no back-end, que é de a resolução automática das conversas. Então a gente pode ter, por exemplo, uma conversa que fica travada aqui. Por exemplo, o usuário está conversando com a inteligência artificial, mas o usuário parou de responder. A IA mandou uma mensagem e o cara não respondeu mais. Ficou lá 15 minutos sem responder. Aí o back-end vai e atualiza o status dessa sessão, né, desse chat, para finalizado, né? Ele finaliza a sessão, se o usuário mandar a mensagem de novo, vai ser uma nova sessão, tá? E aí eu consigo parametrizar essa questão as condições, né? Eu quero finalizar as conversas que o usuário não respondeu e que já tem mais de uma hora que ele não responde, por exemplo. Algo do tipo, né? Eu consigo parametrizar isso tudo. E uma outra funcionalidade, que eu acredito que essa foi a principal, foi também no back-end, que é o processamento em lote das conversas, tá? Então, por exemplo, o usuário ele pode mandar 3 mensagens seguidas. De uma vez não, mas, por exemplo, ele mandou: oi, tudo bem? Quero saber, quero comprar um certificado digital, que é o exemplo da empresa que eu cadastrei aqui, né? Que é uma empresa de certificados. Então ele mandou 3 mensagens. Na implementação inicial que eu tinha, a IA ia responder essas 3 mensagens individualmente, o que ia ficar esquisito e também ia ficar mais caro, tá? Então o que eu fiz foi implementar uma lógica de processamento em lote. Então quando chegou uma mensagem, o sistema vai aguardar um período, e aí isso também eu vou parametrizar tudo. Por exemplo, 2 minutos. Chegou uma mensagem, ele vai aguardar 2 minutos, aí depois de 2 minutos ele vai lá no banco pegar quais são as mensagens que não foram processadas ainda. Pode ser uma, duas, três, 10, o que tiver lá. E aí ele vai mandar isso tudo para a IA, e a IA vai processar tudo de uma vez e gerar uma resposta, tá? Então, essa funcionalidade também foi feita, basicamente, exclusivamente no back-end, né? Então, vamos aqui para o código agora, para mim passar por essas funcionalidades, mostrar para vocês o que foi criado.
a gente não vai se aprofundar demais aqui, eu só quero mesmo mostrar o fluxo do que foi feito, tá? Então vamos começar aqui pelo link do WhatsApp. Vamos aqui no link do WhatsApp, aquela tela basicamente, ela, ela vai consumir alguns endpoints do front, do back. Espera aí que tá bagunçado isso aqui. Deixa eu fechar todas essas abas. Monorepo é isso, né? É muito arquivo, né? Aqui nas features, né? Eu tenho aqui features, eu tenho conta, é isso aqui, né? WhatsApp Connection Tab. Então nessa aba aqui, eu consulto o estado da conexão, né? Isso está no back-end. Eu tenho aqui o endpoint de conectar e tenho também o endpoint de desconectar. Basicamente é isso. Quando eu clico em conectar, ele vai entrar aí no intervalo, ele vai ficar ali verificando se foi conectado ou não. Quando conecta, ele troca a tela lá, né? Tira o QR Code da tela e marca como conectado. Tá? Então é uma rotininha simples. No back-end também foi de boa, né? Tem aqui nos meus endpoints, infraestrutura, módulo, business, né? Controller. Aqui no meu controller eu tenho esses endpoints, né? Connect, Disconnect e Get State. O que tem de novo? Aqui não tem nada de excepcional, né? Porque eu... A parte de pegar o QR Code é tudo feita pela Evolution, tá? Então esse Instance Connect aqui na Evolution retorna para mim um base 64, que é o QR Code. Então a Evolution que está fazendo a parte pesada aí da lógica de gerar QR Code, receber a conexão e tudo, processar tudo, é tudo via Evolution. Meu back-end ele só redireciona, tá? Então, isso foi uma das funcionalidades. A outra funcionalidade é o finalizar a conversa. Então, finalizar a conversa também é só um endpoint novo, que ele ficou aqui em... Deixa eu procurar ele. Não está em business, né? Deve estar em mensagens. Vamos ver aqui. Agora eu tenho que encontrar isso. Controller. Não está em mensagens. Vai estar em chat session. Vamos procurar aqui, galera. Eu não... Tudo isso aqui tá feito vibe code e tal. Então tem toda a configuração do cursor aqui para ele seguir esse padrão de estrutura que eu quero. Mas gera muita coisa, né? Então eu fico perdido aqui procurando com certa frequência. É aqui, ó. Chat Session, eu tenho um endpoint resolve Chat Session, que é basicamente eu recebo o ID da sessão. Aqui no meu use case eu faço algumas validações, né? Coisas simples. E eu atualizo a sessão para resolvida e emito esse evento no socket, né? Para refletir na hora lá na tela do chat para as pessoas que estão conectadas naquela empresa. Beleza? CRUD de produto a gente não precisa passar, né? É CRUD. CRUD. Create, Update, Delete. Sem novidade. A outra funcionalidade que é a resolução automática do chat. E essa resolução automática eu fiz via Chrome, né? Tá uma rotina aqui. Eu instalei aqui o pacote, né? O Chrome Table para ele ficar rodando aqui no back-end a cada... Em desenvolvimento eu coloquei, né? Para rodar a cada minuto. Em produção, em staging, né? Tá rodando a cada 10 minutos. Mas basicamente o que tem aqui é uma sentença. Essa sentença, ela é um update, né? Então ela vai atualizar a sessão, setando ela como resolvida, onde o status dela for em progresso ou aguardando uma pessoa, né? Então para esses dois status, ela vai setar como resolvido. E tem um outro where aqui, que é onde eu vou fazer a condição da última mensagem. Então tem uma subquery. Essa subquery eu vou pegar as mensagens daquela sessão, né? As mensagens que foram enviadas, então eu quero as mensagens que o sistema enviou, e aí eu vou verificar se o created at dessa mensagem ele é menor do que
a condição que eu quero, que seria esse last message yet, que está sendo 15 minutos, se eu não me engano, ou 10 minutos, acho que é 15, né? Então eu gero uma data aqui de 15 minutos atrás. Então, as mensagens que foram, que eu recebi, que eu enviei, né? Anterior a isso, ou seja, tem mais de 15 minutos que eu enviei, e eu verifico aqui também, eu pego aqui, na verdade, esse select aqui ele vai pegar várias mensagens, né? Que seriam todas as mensagens anteriores aos 15 minutos. Só que eu quero a última, né? A última mensagem que eu enviei para aquela pessoa. Então aqui tem essa outra subquery selecionando um max created yet de mensagem. Então o resultado dessa query vai me trazer essa última, se tem ou não, como aqui está com exists, eu vou verificar se existe ou não uma mensagem que eu enviei há mais de 15 minutos dentro daquela sessão. E aí, se existir, ele vai atualizar a sessão para resolvida. E aqui ele está me retornando desse update os IDs. O ID da sessão, o ID do contato e o ID da empresa. E aí eu pego essas três informações, esses três IDs, para mim mandar no socket, né? Emitindo que aquela sessão, aquela conversa, ela foi escalada, né? Ela, no caso que foi resolvida. Ela saiu do status que estava e finalizou, né? O sistema finalizou ela automaticamente. Aí eu mando no socket para atualizar automaticamente lá para as pessoas que estão conectadas. Beleza? E então, isso, e aí a última funcionalidade é o processamento de mensagem em lote. Então, esse processamento de mensagem em lote, ele está aqui em... Vamos ver onde é que está isso aqui. Está no Handle Incoming Message, né? Eu tenho aqui um use case de mensagem, que toda vez que chega mensagem vai bater nesse use case aqui, ó. Aí nesse use case tem toda a lógica aqui, né? De recebimento da mensagem, recebimento do contato, criar ou não sessão nova. Tem várias lógicas aqui. Mas a alteração principal foi aqui, ó. Se a minha sessão, né? Se essa mensagem chegou em uma conversa que está sendo processada pela IA, eu chamo esse use case, que é processar as mensagens que estão vindo, né? Processar as mensagens e eu mando esse monte de parâmetro. Dentro desse use case, o que eu faço? O que eu criei basicamente? Uma fila, tá? Então eu criei uma fila que vai processar essas mensagens e aí na fila que eu faço essa questão do tempo, né? Do agendamento de tempo. Então essa fila ela tem um delay. Ou seja, ela vai acontecer no futuro, né? Eu vou executar essa fila, eu joguei o job na fila e aí daqui a um tempo esse job vai ser processado. Então, aqui a configuração está de 2 minutos, né? E aqui tem também, eu já fiz também essa implementação do ID do job, que é essa ideia do debounce. Ou seja, se o usuário manda uma mensagem, ele vai botar lá na fila para daqui 2 minutos processar a mensagem, certo? A mensagem que chegou. Só que se o usuário mandar outra mensagem, eu quero resetar esse timer. Então, tipo, ele mandou uma mensagem, passou 1 minuto, ele mandou outra. Então, esse job que iria executar no próximo minuto, ele vai resetar o timer e vai aguardar mais 2, né? Sempre que chegar a mensagem nova e existir um job na fila para processar para aquela sessão, para aquele chat, ele vai resetar o timer. Vai ficar resetando. E aí, só quando de fato ficar 2 minutos sem receber mensagem nenhuma, ele processa. Tá? Então, essa lógica está implementada basicamente com esse ID. Né? Se eu tento adicionar, se eu adiciono na fila um job com o mesmo ID, o que estava agendado, ele tira ele e coloca o novo. Tá? Então, o job é esse, Process Incoming Messages. Tem aqui implementado também um back-off exponencial, que é se falhar o job, ele vai tentar daqui 1 segundo, daqui 3 segundos, ele vai ter uma lógica aqui exponencial para ele ir tentando novamente. E o worker desse job aqui, Process Incoming Message, que é esse cara aqui que vai ser executado, ele vai basicamente buscar as mensagens não processadas. E aqui, mensagem não processada, eu tive que editar a tabela de mensagem e adicionar uma nova coluna.
Que coluna é essa? Um booleano, basicamente para indicar se já foi processado ou não. Então, esse repositório meu aqui, a implementação dele, eu basicamente pego as mensagens que está processed by AI falso, tá? Daquela sessão, naquele chat session. Então, eu pego essas mensagens e aí com essas mensagens eu mando para a IA, né? Para esse AI Responder Use Case, que é aqui onde a IA vai fazer, né, o processamento dela. Basicamente, eu pego as mensagens, pego o catálogo de produto, as instruções da IA, que a pessoa pode configurar aqui na tela da empresa, né? Eu posso adicionar instruções para a IA. Então é esse campo aqui, ó, configurações da IA, que eu dou detalhe para ela, como que eu quero que ela se comporte, né? Então, basicamente, nesse AI Responder Use Case, eu estou gerando o meu prompt. O prompt incluindo, aqui, do jeito que está hoje, eu estou incluindo todos os produtos dentro do prompt. Tá errado, tá? Isso aqui a gente vai melhorar, inclusive eu quero, depois a gente faz um vídeo aprofundando mais nisso. Mas desse jeito que tá muito, tá do jeito bruto, né? O jeito mais caro de se fazer as coisas. Mas vai ficar assim por enquanto. Ele constrói o prompt. Aí eu tenho essa questão de uma verificação aqui se o chat vai ser escalado ou não para um ser humano, que é basicamente se a IA não consegue responder, ou se a pessoa pedir por um suporte, a pessoa falar, eu não entendi, tá confuso, não sei, alguma coisa do tipo assim, o sistema já detecta e já escala a conversa para uma pessoa, alguém do suporte resolver, e a IA não ficar lá só mandando mensagem que não está agregando em nada. Então tem várias verificações aqui, tá? Ele faz todas essas verificações e aí depois ele manda esse prompt para IA, para OpenAI, para ele gerar essa o completion, né? Que é a API que eu estou usando, que atualmente eu não implementei aqui aquela ideia da thread, né? Que é basicamente eu criar uma conversa lá do lado, lá na OpenAI, com o histórico de conversa, e aí eu meio que vou jogando mensagem dentro dessa thread lá na OpenAI, né? Que é uma abordagem interessante, mas do jeito que está hoje não está funcionando assim, né? Então vai ficar desse jeito por enquanto. Beleza? Então, esse AI Responder Use Case vai pegar tudo, junta tudo, pega o prompt, manda para a OpenAI, pega a resposta, salva essa resposta, né, essa nova mensagem no banco. Depois que ele salva a mensagem, eu envio para o cliente, manda a resposta, né? Esse Inquire Message with Presence, que é um outro use case, que é basicamente o use case que vai setar lá que o usuário está digitando, o bot está digitando, depois de um tempo ele manda a mensagem. E aqui eu adicionei mais um repositório, que é marcar as mensagens como processadas. Então, as mensagens que eu recebi aí como parâmetro, que o usuário mandou lá 3 mensagens, eu processo as 3, gera a resposta, salvo a resposta no banco, depois disso tudo, eu vou lá e atualizo essas mensagens originais, essa coluna dela, né, Processed by AI como true. Eu só atualizo, e depois que eu atualizo, o sistema não vai processar ela de novo, essa mensagem de novo, porque ela já foi processada, tá? Então é bastante lógica esse use case aqui, ele tá até bem... Acho que dá até para dar uma otimizada nele, né? Separar mais as coisas, mas o fluxo atual, o estado atual do sistema é esse, beleza? Então para esse vídeo aqui, galera, é isso, tá? Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode estar deixando um comentário aí logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.